Fala pessoal, beleza? A gente fez no atendimento a solução do exercício 2, mas aí eu tô passando a limpo o resultado. E queria falar algumas coisinhas ali, porque quando a gente fez, nós tentamos pela malha externa e aí a gente não tinha achado a solução, mas é porque eu cometi um erro muito infantil. Beleza, o exercício 2 ele tá nesse formato aqui, onde a gente já vimos essa questão, né? Onde tem esses nós com atenção, significa que aqui esse ponto está ligado numa fonte de 10 volts pelo polo negativo. Então aqui tem uma fonte de 10 volts, aqui é o comum. Esse ponto aqui está ligado numa fonte de 12 volts pelo polo positivo. Redesenhando o circuito, ele fica nesse formato. Ok. E aí a dificuldade quando a gente tem fonte de corrente e fonte de tensão no mesmo circuito. Mas vamos por partes. Primeiro, nós vamos calcular a resistência de Norton. Para isso, a gente retira a carga, transforma as fontes de corrente em circuito aberto e as fontes de tensões em curto-circuito. Feito isso, a corrente ela passa por aqui para um resistor de 5K, insere com o resistor de 1K e sai pelo B. Então, a resistência de Norton dá 6 kΩ. Para calcular a corrente de Norton, é a parte mais difícil. Então, eu até melhorei aqui a forma da nossa solução. Primeiro, eu peguei um nó. Eu nomeei os nós. Na outra solução, eu tinha feito o nó A e o nó B. Dessa vez, eu coloquei o nó C, lembrando que esse nó C está em curto-circuito. Então, no nó C, eu vou colocar todas as correntes que estão entrando aqui, ó. Entrando e saindo. Tem I1 entrando. E eu nomeei também, ó, I1 e I4. Tem I1 entrando. Está saindo aqui uma corrente de 3 mA. Está saindo daqui uma corrente de 2 mA. Então, coloquei ela saindo. E está saindo também a corrente 4. Ou seja, para montar a equação, coloco um sinal de igualdade. De um lado, eu coloco todas as correntes entrantes, que no caso é só I1. E do outro lado, todas as correntes que estão saindo. I3 mais I2, que dá 5, mais I4. Essa é a nossa primeira equação, equação 1. Como eu tenho duas incógnitas, I1 e I4, eu preciso de outra equação. E aí eu vou utilizar análise de malha. Quando a gente tinha feito ali no atendimento, a gente montou a análise de malha, só que o erro estava no seguinte. Eu chamava isso aqui de I1 e eu chamava isso aqui de I1 também. E não é. Não são as mesmas correntes. Essa aqui é uma corrente e essa aqui é uma corrente completamente diferente, que já sofreu influência desse ramo e desse ramo aqui. Por isso que eu não posso chamar apenas de I1. Preciso chamar de I1 e I4. Então, eu vou até mudar aqui, ó. Vou chamar isso aqui de I1. E aqui eu vou chamar de I4. Portanto, agora eu vou colocar tudo que eu tenho de tensões nessa malha. Supondo então que a corrente 1 passa por esse resistor nesse sentido, eu vou ter uma queda de tensão no sentido contrário, que vale 5.000I1, ou 5K1. E supondo que I4 está passando aqui por essa malha nesse sentido, eu tenho uma queda de tensão no sentido contrário, que vale 1.000 ou 1K2. Beleza. E aí, se vocês tiverem dificuldade para montar essa equação, a gente pode colocar assim, ó, uma outra forma de vocês fazerem. Tudo que estiver em um sentido, vocês vão colocar de um lado da igualdade, e tudo que estiver no outro, vocês vão colocar do outro lado. Lembrando que na lei de Kirchhoff, para tensões, eu só coloco valores de tensões. Ou seja, então vamos colocar aqui, ó. Vou colocar todas as tensões que estão nesse sentido horário, fazendo esse sentido aqui, ó, o horário. Aliás, esse sentido é o anti-horário.
Então, no anti-horário, eu vou colocar do lado esquerdo, fica 10 mais 12 volts. E agora, todas as tensões que estão no sentido anti-horário. Aliás, desculpa. Todas as tensões que estão no sentido horário. Ou seja, as que estão no sentido horário 5001 e 1002 estão no sentido horário. Então, eu coloco aqui, ó, 5K e 1 mais 1K e 2 não, desculpa, e 4. Aqui é 4. E aí só separo as variáveis e acho a segunda equação com duas incógnitas, I1 e I4. O legal é que eu tenho duas equações agora e apenas duas incógnitas, porque as incógnitas se repetem. Aqui eu tenho I1 e I4. Ou seja, eu junto as duas equações, eu posso substituir a equação 1 na equação 2, ou seja, no lugar onde tenho I1, eu substituo por 5 milli mais I4. Então, nessa equação fica 5K vezes 5 milli mais I4, mais 1K vezes I4. Ou seja, o resultado dá 6K vezes I4 é igual a menos 3. Portanto, I4 vale menos meio milli. E aí eu posso substituir no nó B, porque eu quero achar o valor do IN. Então, no nó B, tenho aqui uma corrente que entra de 2 milli, uma corrente I4 que eu já achei o valor e a corrente IN que eu quero descobrir. Coloquei até no sentido contrário aqui, porque vai ser interessante, vai dar um sinal negativo. Então, coloquei todas as correntes. De um lado, coloco as correntes que entram, do outro lado, coloco as correntes que saem. Está entrando IN mais 2 milli, supondo, né, que o IN tem esse sentido, e vocês verão que não, e está saindo 0,5 milli. Portanto, o IN deu menos meio milli. Esse menos significa que é no sentido contrário que a gente tinha definido. Então, significa que o IN tem esse sentido aqui. Ótimo. Ele quer saber o quê? Ele quer saber o sentido da corrente e o valor da corrente que passa nessa carga aqui. Então, eu calculei a corrente de Norton e a resistência de Norton. Preciso remontar o circuito. Então, coloquei a corrente de Norton aqui, ó. A corrente tem esse sentido por quê? Porque a gente viu que a corrente passa pela carga de B para o A. Foi isso que a gente achou aqui, ó, lembra? A gente tinha colocado que IN tem esse sentido aqui, mas na verdade ele tem esse sentido contrário, vai do B para o A. Do B para o A. Então, por isso que eu coloquei a corrente de Norton nesse sentido. Tá. Em paralelo, a resistência de Norton. E aí eu preciso saber a corrente que passa aqui. Para isso, eu posso usar o circuito divisor de corrente, que vocês já sabem, né? Mas nem precisava fazer essa conta, porque se aqui tem 6K e aqui 6K, está saindo da fonte 1,5 milli, a corrente vai se dividir igualmente, né? Porque são dois resistores iguais, então 0,750 milli vem para cá, e os outros 0,750 milli vem para cá. Resultado, a corrente que passa na carga, 0,750 milli, e o sentido da corrente de B para A.